A importância dos livros na formação do cidadão e a literatura como ponto de partida para reflexões importantes da nossa sociedade. Esse é o tema que a gente vai tratar aqui hoje com a nossa convidada, Carol Manzato. Obrigada pela sua participação, Carol. Sou eu que agradeço, te agradeço imensamente. Mari, minha amiga, Mariana Daer, jornalista tão querida. Obrigada. Obrigada, a gente que agradece. Bom, a gente vai falar então, Carol, sobre o ano que passou, que foi marcante para você, né? A gente já vai explicar por quê, sobre o seu trabalho, as perspectivas para esse ano. Então, primeiro eu vou apresentar a Carolina Manzato. Ela é professora, mestre em educação, poeta, escritora, gestora cultural e muito mais, né? Então vamos falar um pouquinho então sobre livros, literatura. E eu começo falando sobre os eventos realizados, Carol, durante o ano de 2023. Foram muitos eventos com iniciativa sua, né, da Casa de Criar, não é, da sua empresa. Fala um pouquinho sobre isso. Bom, e 2023 foi um ano bem rico, foi incrível. Primeiro porque eu pude coletar, né, assim, frutos de 22, de coisas que eu vinha plantando. E em segundo lugar porque pude, por exemplo, realizar a terceira edição do Festival Ações Literárias, que foi o FAUZIN, um festival de leitura que aconteceu em homenagem ao indígena Olívio Jecupé, um escritor muito maravilhoso. E pude, por exemplo, me lançar de modo mais expansivo como autora de poesia, Desarticulações e Realinhos. Foi um projeto contemplado pelo PROAC em 22 e um livro que eu pude lançar na Flip agora em 23. Fiz o lançamento aqui em São José do Rio Preto também. Então foi bem produtivo, sem contar os outros projetos, como Bora Falar de Livros, rodinhas literárias, coisas que já estavam na minha cabeça que eu queria realizar há um tempão e pude fazer no ano de 23. Então foi um ano marcante para você, né? Emblemático. Foi um ano que você deixou aí as salas de aula também, depois de muitos anos lecionando, para se dedicar exclusivamente aos livros, à literatura, é isso? Foi exatamente isso. Eu comecei como professora com 19 anos de idade, no segundo ano da graduação, então eu sou formada em letras. E comecei na educação de jovens e adultos, estive professora dos 19 anos aos 40 anos e em março agora de 23 eu decidi, foi uma decisão muito difícil, muito pensada, muito ponderada, mas decidi deixar a sala de aula e apostar nesse desejo, nesse sonho, nessa intuição que era trabalhar, viver de livros, né? Eu tenho dito isso, mas era trabalhar com a literatura, de fato, nesse sentido de produzir livros, então escrever, estudar e também trabalhar com projetos como gestora cultural, produtora cultural, projetos de incentivo à leitura, democratização do acesso ao livro. Então, 23 foi esse portal e tem sido muito gratificante, tem sido bom. Isso tudo é consequência aí da sua paixão pelos livros. O que os livros trazem para você, a literatura? Em relação à formação dos leitores, em relação à formação do pensador crítico também? Sim. Bom, eu tenho uma relação profunda com os livros desde a infância. Meu pai sempre que pôde, comprou livros. Minha casa sempre foi cheia de livros e a minha mãe é uma ótima mediadora de leitura. E eu leio, então, desde muito cedo e escrevo desde muito cedo. Mas essa relação com o objeto livro, no meu caso, sempre foi uma possibilidade de me desprender, por exemplo, da minha vida, do meu momento, de mim mesma e fazer mergulhos. Mergulhos na vida da personagem, na materialidade do livro, pensar quem escreveu, quem ilustrou, quem editou, como que funcionava. E aí eu vim crescendo, né, adolescente, depois jovem, fiz a faculdade de letras, sempre muito interessada pelo universo dos livros, mas sempre dividindo muito isso com a sala de aula. Em 2021, durante a pandemia, muito deprimida, decepcionada com a educação, pensando no que eu poderia fazer, né? Porque eu fiz a graduação em letras, fiz o mestrado em educação, me aprofundei em Paulo Freire, estudei educação de jovens e adultos
E o Paulo Freire, ele é um autor da leitura de mundo, da leitura não apenas da palavra, mas leitura de contexto, leitura de mundo, leitura de vivência, leitura do outro. Então essa questão de ser leitora já estava ali dentro de mim, numa efervescência. Eu já trabalhava isso em sala de aula com os meus alunos. Os alunos de todos os segmentos pelos quais eu passei sabem desse meu apreço e desse meu trabalho em relação à leitura como uma ferramenta importante de compreensão de si, do outro, e como uma ferramenta que nos permite nos arriscarmos para além do que somos, né? E aí em 23, então, eu decidi deixar. Em 21 eu comecei a fazer um curso de especialização em literatura para crianças e jovens. Fiquei ainda mais envolvida com os livros e as produções e as pessoas que têm movimentado, né, o universo dos livros. E em 23 eu terminei esse curso e aí já estava bem amadurecida em relação a esse pensamento de não, é isso que eu quero fazer, eu vou fazer essa aposta e vou entrar de cabeça nesse lugar. Em 23 eu prestei também a prova do doutorado, os resultados já saíram e começo agora em 24, então o doutorado em letras, continuo estudando a literatura, porque eu gosto muito desse movimento cíclico, né, de mergulho, de compreensão teórica e também de pensar isso na prática. E aí vem mais coisas. Bom, e aí para levar até as outras pessoas, aos cidadãos todos aqui de Rio Preto, essas informações, seu conhecimento, suas vivências, você aí se entregou, né, aos eventos. Foi um ano de muito trabalho também, né, Carol? Vamos falar um pouquinho então sobre cada evento que foi realizado. Então, sobre o Festival Ações Literárias. Veio muita gente legal aqui para Rio Preto, né? Nossa, veio. O Festival Ações Literárias já tinha uma história muito bonita. Eu estava contando para você, né, Mari, que o festival ele parte de um homenageado ou de uma homenageada. Eu faço um estudo dessa personalidade, de toda a produção. Então, na primeira edição, o homenageado foi o Paulo Freire. Na segunda edição, que aconteceu em 21, o homenageado foi o Rubem Alves. E na terceira edição, pela primeira vez, eu fiz a escolha de prestar uma homenagem a uma pessoa que está viva, produzindo na resistência, lutando muito pela questão ambiental, pela questão etnográfica, a demarcação de terras, uma liderança indígena que é o Olívio de Ecupé. E o Olívio é alguém que produz livros desde 1982, tem muitas obras e é um indígena aldeado ainda. E por ser um indígena aldeado, ele não é muito conhecido pelas pessoas e eu queria muito que as pessoas soubessem que tem esse cara que produz literatura familiar, inclusive bilíngue. Os livros do Olívio são sempre publicados em português e em guarani. E filhos, que tem filhos também produzindo muito, uma efervescência cultural maravilhosa. Então, em 23, eu pude trazer para São José do Rio Preto a família de Ecupé, Olívio, a Jovina Rengá, que é uma indígena caigangue, a companheira dele de vida, o filho dele, o de Ecupé Mirim. Estivemos aqui, foi muito incrível, ele esteve aqui por 3, 4 dias. Estivemos na TV, rádio, pudemos falar da causa e dele, né, colocá-lo em evidência, proporcionar essa visibilização que eu queria muito como uma mulher branca poder proporcionar isso. E muitos convidados e muitas convidadas. Eu sempre penso no festival como essa dobra no tempo e espaço em que o mundo pode girar em torno da produção escrita e da leitura no seu sentido amplo, de maneira a me encontrar e proporcionar espaço de conversa com quem é escritor e escritora daqui de São José do Rio Preto e trabalha com a escrita, como o Raul Marques, por exemplo, a Niminon Pinheiro, que trabalha com a questão indígena, o Daniel Rodrigues, que também tem um trabalho muito maravilhoso em relação à literatura. E gosto também de trazer pessoas de fora para a gente poder aproveitar. Então, vieram, por exemplo, a Denise Guilherme, que esteve à frente do projeto de curadoria literária da Taba, a Gabriela Romeu, que foi durante muito tempo editora da Folhinha e tem um trabalho maravilhoso com infâncias na sua diversidade, Maurício Negro, Jerusa Zeunes, Tiago Inhandeva, a própria família de Ecupé, o Sacolinha. Então foi um evento de 6 dias
com muita gente maravilhosa e muitas conversas profundas e incríveis. E muita gente, muitas visões de mundo diferente, referências diferentes que eles trouxeram aqui para o público de Rio Preto, né? Não, com certeza. E gente que está pensando literatura e pensando infância numa profundidade, trabalhando, né? A Nina Bronde, do Mar de Histórias, por exemplo, veio com uma potência para pensar como é que a gente sensibiliza as pessoas para a literatura. Veio com a oficina de sensibilização literária, além da contação, né? Teve também muita contação, muita coisa linda. O Jecupé, inclusive, esteve aqui na TV Câmara, né? A gente acompanhou aí essa visita a São José do Rio Preto. Uma família de artistas, né? Ele trouxe. Foi, não. Ele que produz obras desde 82. A Jovina, que é a esposa dele, que é uma liderança indígena muito importante em Curitiba. Juntos, eles também cuidaram da casa de acolhimento às pessoas indígenas em situação de Covid durante a pandemia. Ela está aí com obras publicadas para falar dessas questões de ser mulher, ser indígena, ser uma liderança. A Jovina que começou a falar a língua portuguesa depois dos 15 anos. E o Jecupé Mirim, que é filho do Olívio, e toca e canta muito bem, sem contar que também tem o Overá, que não veio, mas também já está aí no mundo da música como um expoente, produzindo junto do Alok, então uma família de artistas. Bom, e você citou aí então autores locais também, riopretenses, né, que sempre tem tanta visibilidade, mesmo aqui dentro de São José do Rio Preto, e o público pôde conhecer um pouquinho mais desse trabalho. Também você citou a Nina, que é uma contadora de histórias, né, que faz um trabalho incrível aí com as crianças, e os adultos também ficam fascinados pela contação de histórias. Então a literatura, ela traz muitas vertentes, muitas formas da história ser contada, né? E como que isso chega até o público, como que isso impacta no público? Eu penso isso, e tem um projeto também que se chama Leitura é Conexão, que é do Instagram, mas eu enxergo a literatura, a produção literária, seja ela escrita, seja ela oral, como a formação de uma rede de conexões que se expande, né? Então, eu sempre penso nisso dessa maneira. Quando a gente abre um livro, a gente entra em contato com esse universo desse autor, de quem pensou essa materialidade, de quem ilustrou, de quem publicou, desse personagem, dessa história, e essa rede vai como que, né, se ramificando, se ampliando. Quando nós nos propusemos ou nos propomos, né, a falar de livros e da produção, nós fazemos isso numa larga escala. Então, eu penso que a leitura sendo conexão, falar de leitura e de livro propicia ampliar a nossa rede de conexões, nos propicia também conexões com as nossas emoções, sensações e vivências profundas, permite que a gente viva coisas que não vivemos na nossa vida física e material, mas podemos viver isso de maneira emocional a partir da leitura, e isso propicia essa ampliação do ser, possibilidade de comunicação, de elaboração de si, de elaboração do mundo, elaboração do outro. Então, sempre que eu penso esses projetos, eu estou em cima desse conceito de leitura que é amplo e que é muito bonito. Ô, Carol, e pensando por esse lado, né, dessa rede que é formada, a leitura muitas vezes, ou na maioria das vezes, é uma atividade solitária, né? Mesmo assim, você está lá em contato com os personagens, com aquele universo, já expande aí as suas vivências dentro daquele contexto, né? E nessa relação com outras pessoas, nesse debate, acaba ampliando essa reflexão sobre o que você está lendo. Sim, muita gente, né, fala, mas eu leio sozinho, e é verdade, né, a realização da leitura, do livro, vai acontecer nesse momento de respiro, de foco, de exercício mental, mas são portas que se abrem, porque alguém contou aquela história, compilou, pensou, organizou, e isso vai propiciando ao indivíduo alargar, né, essa fronteira subjetiva que a gente tem entre a gente e o mundo de fora, né? Então, com toda certeza. E tem uma questão importante que é, quando eu entendo que faz parte da formação do leitor, da formação do hábito leitor, que é o que a gente luta tanto, né, num país que nós temos uma questão tão séria em relação à educação e à leitura, baixo consumo de livros, para a formação do hábito, é muito importante que você se sinta dentro de uma rede, de um grupo. Isso fortalece. Então, por mais que você realize a leitura ali
de um modo solitário, poder falar do que você leu, poder indicar o que você gostou, poder criticar aquilo que você acha que poderia melhorar, isso vai fortalecendo esse senso de pertencimento de grupo e amplia aí a quantidade de leitores. E aí vem também o evento Bora Falar de Livros, né, que promoveu bate-papos, né, sobre livros infantis, que você escolheu, você fez a curadoria. Fala um pouquinho como foi essa seleção das obras. Sim, o Bora Falar de Livros é exatamente isso. Inclusive foi uma alegria ter você e sua família lá junto da gente, do Raul, que foi um dos convidados. O projeto nasceu desse meu desejo de falar de livros. Então, a partir do momento em que eu decidi, não, agora eu vou viver de livros, de ler livros para falar de livros e de produzir livros e fazer eventos relacionados à leitura e ao livro, eu escrevi esse projeto, ele foi selecionado, então foi um projeto contemplado pela Lei Nelson Seixas, nosso fomento municipal em relação à cultura. E eu tinha essa ideia de selecionar livros que eu entendo como obras espinhosas, que seriam difíceis da escola fazer a adesão e comprar a briga para a discussão daquela obra, porque nós estamos num momento de tensionamento, em que tudo é muito questionado e polarizado. Então eu escolhi livros como A Redação, por exemplo, em que nós estamos falando de um contexto de ditadura num outro país e de como as crianças vivenciaram esse momento sem muita clareza do que se passava. Clare, o Homem na Janela, da Maria Teresa Andrueto, que é uma história de um homem que está recluso porque teve uma perda severa, um processo de luto que ele não conseguiu elaborar bem até a visita da Clara, que é uma menina com quem ele troca livros. Mas quando ele conta dele por um porta-retrato, em uma ilustração numa determinada página, a gente entende que o amor que ele perdeu era um outro homem. Então isso não vai para a escola, porque esse detalhe ali faria com que as pessoas não escolheriam, muito provavelmente com o argumento de que nós estaríamos fazendo uma apologia ou um incentivo à vivência homoafetiva, quando na verdade nós estamos entrando em contato com o que acontece, né? Como esses amores são doloridos, as perdas. Então teve Monstros Doentes, que é uma obra que parte da dicotomia monstruosidade e beleza, com vampiro, com caveira, com monstro do bicho-papão e outras obras que passaram por esse lugar. E a ideia era falar do livro como uma obra de arte na íntegra. Não só o conteúdo temático ou a narrativa no caso da narrativa, mas olhar para esse livro de modo geral. Então, toda a sua produção, a questão da literatura, a questão da materialidade, por isso o Juni Capê foi meu parceiro o tempo inteiro, já que ele é designer gráfico, para a gente pensar tipo de papel, técnica de ilustração, quantidade de páginas. E tivemos 2 convidados, que foi o Raul e também a Luíla Barroso, de São Paulo, para falar do Walter Ugumãe, As Mais Belas Coisas do Mundo. E todas essas características que o livro traz nessa produção literária impacta, né, na experiência da leitura. Nossa, com toda certeza. As Mais Belas Coisas do Mundo foi o nosso último encontro, para você ter ideia, né? E ele é um livro de uma materialidade única. O Walter Ugumãe escolhe umas memórias da infância dele, a vivência com o avô, e esse avô que vai ensinar que os tesouros e as mais belas coisas estão ali, na sutileza, na exploração. E o livro, por exemplo, tem um prateado nas dobras das páginas. E aí a gente fez esse encontro de maneira virtual e muitas pessoas escreveram contando que compraram o livro para poder acessar esses detalhes que foram contados da obra, né? Então faz diferença, muito importante. Tem coisa que só com o livro em papel nas mãos, né? Você costuma ler também de forma virtual? Não? Eu tenho o Kindle. Mas eu assumo que eu prefiro a experiência da leitura do livro físico. Leio o PDF, leio tudo que for necessário, né? Tem obras que estão esgotadas, a gente não acessa mais, mas a experiência da leitura do livro físico, ela é única. Inclusive o livro ainda não é tão acessível para grande parte da população, né? Com certeza. E deveria ser mais acessível. É importante para a formação desde o ensino infantil até os adultos. Nossa, com certeza. Por isso, no Bora Falar de Livros, eu coloquei lá como uma contrapartida do projeto a entrega dos livros para a Biblioteca Municipal. Isso já foi feito, então se alguma pessoa que estiver nos assistindo quiser acessar uma dessas obras, as obras já estão aqui na biblioteca do Dr. Fernando Costa, aqui da cidade.
Bom, Carol, eu queria falar um pouquinho agora sobre o seu trabalho como escritor. Então, depois de estudar tanto, né, sobre os livros, a Carol tem 2 livros lançados já, né, Carol? Sim. E a gente vai mostrar agora o lançamento recente, Desarticulações e Realinhos. A sua primeira obra foi lançada durante a pandemia, tem algumas referências nesse livro novo também, né, da primeiro lançamento. Fala um pouquinho sobre esse trabalho. Eu sempre escrevi, mas eu sou uma pessoa muito tímida, embora não pareça. É tudo treino de ser professora. Na verdade, eu sou muito tímida e sempre escrevi as coisas em diários e num blog para que ninguém acessasse. Era como se fosse só um arquivo. E aí, durante a pandemia, foi um período muito difícil. Eu decidi estudar, né? Comecei de modo remoto o curso, porque estava todo mundo em isolamento. E decidi que ia fazer essa pós em literatura para crianças e jovens e já tinha um material vasto, assim, eu fui fazendo coleta de materiais jornalísticos, reportagens, fotos, fui fazendo um sonhário, pesadelário, né? Fui coletando ali pesadelos e sonhos. Eu já fazia um diário da vida da minha filha, da Cora, então eu contava para ela ela estava com 1 ano quando a pandemia chegou, em 2020, e eu contava para ela nesse diário desde quando ela nasceu, como é que ela ia se desenvolvendo, as coisas legais que ela tinha feito. E eu comecei nesse diário a escrever o que ela estava fazendo de legal dentro de casa e a escrever do outro lado o que estava acontecendo fora de casa, no Brasil e no mundo. Fiquei com esse material, muito material, fiz alguns videopoemas que foram para festivais remotos na época e fiquei pensando o que seria possível fazer com esse material todo. E aí, uma professora que foi minha orientadora, a professora Jerusa Zeunes, lá no curso de literatura para crianças e jovens, teve acesso a um pouco do meu material e me incentivou a mandar esse material que eu acabei transformando em fragmentos poéticos para editais. Então eu fui contemplada no prêmio Nelson Seixas, na época, agora é Lei Nelson Seixas, mas em 21, Prêmio Nelson Seixas e com o PROAC 22. Então eu tinha muito material de um projeto que era único e daí 2 livros diferentes nasceram desse material. Então tem o Desgraças da Pandemia, que foi lançado em dezembro de 22, escrito em papel de carne, impresso em casa, bem artesanal, uma coletânea de poemas, fragmentos e matérias e fotos jornalísticas. E como eu ganhei o PROAC em 22 para a publicação de uma obra inédita de poesia, então tudo parte dessa mesma origem, mas aí nasceu o Desarticulações e Realinhos, acolhido pela editora Fábrica de Cânones, numa outra roupagem. O projeto gráfico também é do Juni Capê, assim como Desgraças da Pandemia, mas aí eu já tenho um livro que tem um manuseio fluido. E alguns textos são coincidentes, mas o Desarticulações e Realinhos, ele tem esse nome porque acontece de verdade um realinhamento das coisas. Depois desse período mais tenso. Então a escrita foi concluída em 23, então eu já tenho poemas que já passaram da nossa fase de isolamento, de sufocamento, de desespero. Então, de verdade, eu vou desarticular uma obra que era frágil, dolorida, sufocante e parto para uma obra que tem um pouco mais de respiro, mas a temática é dolorida das duas. Com certeza traz pensamentos fortes, assim, né? Sensações de angústia. Sensações. E esse período de pandemia, de isolamento, causou isso na maioria, eu acho que dos artistas, dos poetas, dos escritores, né? Muitas pessoas que tinham contido também alguns sentimentos acabaram colocando no papel, né? Mostrando em suas obras, né? Na sua arte, se expressando através de sua arte. Depois desse período, o que te impacta no dia a dia, assim, que você coloca no papel? Então, nossa, que pergunta boa. Fazendo o processo de leitura afetiva do Desarticulações e Realinhos, a gente percebeu, eu e o meu editor, que a pandemia baixava o volume e o que gritava no livro eram as questões da feminilidade, do ser mulher, ser mãe, ser profissional, casa, companheiro e tudo junto e misturado, e dar conta de tudo isso pela perspectiva
social dentro da estrutura em que a gente vive. Então, essa sobrecarga da mulher, essas questões todas. Eu acho que você me compreende. Sim, com certeza. Eu acho que você vai acessar um ponto aqui no livro de identificação. Vai, então, e aí isso reflete aí na sua escrita, então? Essa sua vivência do dia a dia. Tem aparecido isso. Mas agora em 24 também vai acontecer a escrita de um outro livro, que foi contemplado aí pela Lei Paulo Gustavo, municipal, que é o livro de registros do próprio Fauzi. Então eu vou fazer contato com todo mundo que participou do Fauzi para essa obra, mas aí é uma obra que já não é literária, né? Mas uma obra de registro, vem chegando. Está sendo preparada. Bom, Carol, nesse seu trabalho aí, como professora, como estudiosa das letras, da literatura, durante esses eventos, nas trocas com outras pessoas, com o público, você acaba aprendendo um pouquinho também ainda? Muito, completamente, muito. E eu enxergo esse desejo, né, por esse estar em diálogo como uma compreensão disso. Então, como alguém que tem Paulo Freire lá na base, eu estou sempre nesse lugar de que o diálogo é fundamental e de que todo mundo tem saberes, ao mesmo tempo em que nenhuma pessoa tem todos os saberes. Esses saberes circulam, né? E nós vamos trocando enquanto nos relacionamos. Com certeza, aprendo muito. Mais do que ensino qualquer coisa. Para esse ano de 2024, vai ter muito debate? O que tem aí de perspectiva? Muito debate. Em 24 nós já sabemos que vem chegando a segunda edição do Bora Falar de Livros, então muitas conversas a respeito de outros livros que vem chegando, também polêmicos. Em 24 tem o livro de registros do Fauzi. E em 24 tem um projeto de escrita de roteiro. Eu também me interesso muito pelas questões das orixalidades, das religiões de matriz africana, então tem a escrita de um roteiro de documentário de Pombagira e outros projetos legais em que eu estou ali parceira, né? Além desses que eu estou tocando, idealizando, outros projetos em que eu estou na parceria. Tem mais livros aí pela frente também? Ah, tem mais livros. Tem um livro aí engatilhado, mas eu ainda estou elaborando como é que eu vou apresentar esse livro para o mundo, mas tem. Tá certo. Quem quiser entrar em contato com você, acompanhar seu trabalho, como pode fazer? Tem o meu perfil no Instagram, eu costumo estar bastante por lá, que é o @carolrmanzato. Também tem o perfil da Casa de Criar, né? A Casa de Criar está no Instagram, está no Facebook, também é possível me acessar pela Casa de Criar. E tem os contatos, né, pessoais, e-mail, WhatsApp, depois posso deixar sem nenhum problema. Tá certo, Carol. Muito obrigada pela sua participação, parabéns pelo lançamento e por todos esses trabalhos realizados. Ah, sou eu que agradeço imensamente. Muito obrigada pela parceria, pelo companheirismo, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Bom, eu vou deixar um convite, então, você que é professor, escritor, poeta, trabalha com literatura, com livros, se quiser participar do nosso programa, basta entrar em contato pelo telefone ou também pelas nossas redes sociais. Obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.